Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-los teria dito. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance o teu coração e a tua vida. Que você seja ricamente abençoado por Deus nesse momento. Não sei se nessa manhã alguém que me ouve passa por alguma luta, dificuldade, problema, mas tenha certeza, o nosso Salvador Jesus Cristo prometeu que um dia voltará aqui a esse mundo, trazer salvação, esperança, nos libertar do pecado e estarmos com o nosso Deus por toda a eternidade. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13, onde a Bíblia diz o seguinte: o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios, capítulo 15, o versículo 13. O coração alegre formaceia o rosto, mas a tristeza do coração abate o espírito, abate a nossa vida. Por isso que sempre precisamos estar sorrindo, alegre, felizes, expressando de fato o que Deus fez por nós com o coração agradecido. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus, o livro de Salmo, capítulo 115, o versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Quando o povo de Deus foi liberto do cativeiro do Egito, onde eles permaneceram ali por um período de 430 anos, todo o conhecimento a respeito de Deus que eles receberam através de Abraão, José, e quando então entraram no Egito, eles acabaram se esquecendo de tudo aquilo que de fato eles tinham aprendido. Foram engolidos pelo conhecimento de lá do Egito, passaram a professar praticamente a mesma fé. Deus precisava resgatar o seu povo, Deus precisava doutrinar aquele povo que no passado conheciam a Deus, mas dentro do cativeiro, como escravos, se esqueceram de todas as verdades que Deus queria que esse povo pudesse disseminar para todo mundo. Deus agora os leva com mão poderosa para o deserto. Cada milagre, cada ação de Deus era uma forma dele manifestar para o seu povo dizendo: eu sou o grande eu sou, eu tenho o domínio de todo o universo nas minhas mãos. Se vocês se mantiverem fiéis a mim, vocês irão alcançar os maiores territórios dessa terra, vocês serão o povo mais poderoso que existe sobre essa terra, se mantiverem ao meu lado. Era a maneira de Deus se manifestar e mostrar para aquele povo que ele é soberano sobre toda a terra. Deus precisava colocar nas mãos do seu povo a sua lei, porque na lei de Deus estavam as declarações de Deus diretamente falando para o seu povo que eles não poderiam fazer imagem de escultura, nem muito menos se debruçar diante dessas imagens, porque no Egito eles tinham aprendido que era um ato normal. Os deuses criados pelas mãos humanas eram para ser adorados, mas Deus agora, ao libertar o seu povo da escravidão do Egito, Deus estava levando esse povo a entender que eles deveriam se curvar exclusivamente ao Deus soberano, ao Deus criador de toda a terra, ao Deus que governa todo o universo. A Bíblia é enfática em nos afirmar, de Gênesis a Apocalipse, que depois, quando nós morremos, já não temos mais capacidade nenhuma de entrar em contato com nenhum ser vivente. Da mesma forma, os ídolos criados por seres humanos, eles não têm vida, eles não têm condições de comunicar com ninguém, eles são estáticos, eles são inanimados, é obra da criação humana. Da mesma forma como alguém se alimenta do calor de uma fogueira, a madeira que alguém faz um ídolo de madeira, se colocar na fogueira, ele vai queimar da mesma forma. Ele não tem como se defender, ele não tem como gritar, ele não vai sentir dor, ele não vai agir, porque um ídolo criado de madeira, ele não tem vida. Diferente do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. O Deus de Abraão é vivo. O Deus de Abraão busca relacionamentos. É o mesmo Deus que no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, ele pede para que o seu povo faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. É um Deus que busca relacionamentos, é um Deus que ama os seus filhos, é um Deus que tomou a iniciativa em vir aqui a esse mundo e colocar o seu pé nessa terra envolvida com o pecado para resgatar todos os seus filhos que viviam aqui nesse mundo. Nenhum outro Deus tomou essa iniciativa, nenhum outro Deus tinha vida,
nenhum outro Deus tem entendimento do que nós estamos vivendo aqui nesse mundo. O Deus que nós servimos quando colocou os seus pés nesse mundo, ele se relacionou com pessoas, ele criou amizades, ele se tornou amigo de Lázaro. A partir do momento em que Lázaro morreu e que ele chegou à casa de Lázaro, no quarto dia, ele chorou, ele sentiu a dor da morte, ele sabia como era triste perder alguém, e nesse momento ele chorou como demonstração de que sentia a dor dos familiares da família de Lázaro. Mas é esse mesmo Deus que a morte não pôde conter. É esse mesmo Deus que morreu morte de cruz para nos redimir dos nossos pecados, mas no terceiro dia ressuscitou. A morte não teve poder sobre a vida de Cristo. Hoje ele reina nas mansões celestiais. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Um dia ele aparecerá nas nuvens dos céus com poder e glória para levar para estar com ele todos os seus filhos queridos. O que cabe a cada um de nós fazermos a cada dia é amá-lo, nos submeter à sua vontade e permitir que ele conduza a nossa trajetória. Esse Deus abençoa os que lhe amam, esse Deus abençoa os que lhe temem. Esse Deus abençoa aqueles que guardam a sua aliança, que vivem em fidelidade aos seus mandamentos. Aqueles que reconhecem Deus como soberano na sua vida, irão colocar a sua vida em harmonia com as suas verdades. Esses serão o alvo do amor de Deus. Um dia ele voltará aqui a essa terra, buscar esse grupo de remanescente, de pessoas que escolheram viver as suas verdades, e ele os levará para estar com ele por toda a eternidade. Insensato e infeliz é aquele que deposita sua confiança em algo que não tem vida, um ser inanimado, que não pode lhe responder, que não lhe ouve e não lhe responde às orações. Este é entendido como um insensato. Mas aquele que busca o Senhor, aquele que ama a Deus, aquele que ouve a voz do seu Criador e se coloca em harmonia com as verdades do Senhor, esse é entendido pela palavra de Deus como sendo bem-aventurado. Feliz é aquele que se relaciona com um Deus vivo. O salmista no Salmo 115, ele clama a Deus para que ele intervenha no meio do seu povo. O seu povo adora um Deus vivo. Esse Deus não pode permitir que os seus adversários insultem o povo de Deus, porque insultar o povo de Deus é insultar o próprio Deus. Aqueles que estavam morando no território de Canaã, eles passavam a olhar para os israelitas como sendo uma nação inferior, porque esse povo não tinha entre eles uma representação da sua divindade. Deus não queria que eles criassem uma imagem de escultura. Os outros povos tinham e olhavam para o povo de Deus como sendo uma nação inferior. Mas o apelo do salmista no Salmo 115 é que Deus possa intervir, que Deus possa agir, que Deus se manifeste para que eles reconheçam que somente a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o único digno de toda a nossa adoração. Um ser humano jamais será maior do que da concepção que ele tem a respeito do seu Deus. Ele sempre será aquém do entendimento que ele tem de quem é o seu Deus. Se nós entendemos que o nosso Deus é poderoso para realizar todas as obras sobre a nossa vida, nós iremos amar e confiar nesse Deus com todas as nossas forças. Mas se nós acreditamos que o nosso Deus não tem poder, não pode solucionar os nossos problemas, a nossa fé será do tamanho da crença que temos. Deus criou essa terra para que os seus filhos pudessem morar aqui. Os anjos que foram expulsos dos céus, os homens que vivem nessa terra, irão habitar no lugar onde os anjos foram expulsos. Um dia, essa terra será o lugar da plena habitação dos salvos, daqueles que estarão com Deus por toda a eternidade. Hoje, nós temos que amar a esse Deus, colocar a nossa vida em conformidade com as suas verdades. Somente dessa forma, nós teremos salvação eternamente. As bocas que existem nesse mundo são incapazes de prever o futuro. Os ouvidos que existem nesse mundo são incapazes de ouvir todos os clamores de todos aqueles que estão sofrendo nesse mundo. Os seres humanos que estão nessa terra são incapazes de resolver os seus próprios problemas. Como encontrar solução para um mundo conturbado? Como resolver o problema de um mundo, sendo que nós não temos solução para todos os nossos problemas particulares? A única coisa que temos é recorrer a um Deus vivo, um Deus que nos ama, um Deus que se fez homem, um Deus que morreu morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Hoje, cabe a cada um de nós amarmos a Deus com todas as nossas forças. Creia, amigo, hoje nós somos chamados a cada dia a nos colocarmos nas mãos do Senhor. Não pode ser uma entrega pela metade.
Não pode ser uma entrega parcial, é necessário ser uma entrega plena, por completo, por todo o nosso coração. Aqueles que se submetem a Deus sem reservas recebem a bênção do Senhor. Aqueles que se colocam nas mãos do Senhor terão seu nome escrito no livro da vida. E quando ele voltar aqui a essa terra pessoalmente, será ele mesmo que irá convidar a cada um dos seus filhos para receber a sua herança, a sua coroa e viver com o seu Deus eternamente. Hoje, eu e você temos nas mãos a responsabilidade de tomarmos as nossas decisões e temos que escolher amar mais a Deus e menos a essa terra. Deus não aceita uma adoração dividida. Ou o nosso coração é do Senhor ou o nosso coração não pertence a Ele. Hoje é o dia de fazermos as nossas escolhas. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele tome a nossa vida sem reservas por completo e mantenha o nosso nome escrito no seu livro e nos garanta a certeza da salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo. Querido Pai, nessa manhã nós nos debruçamos diante do Senhor. Reconhecemos a sua soberania e majestade. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós queremos alcançar a vitória através do sangue do Cordeiro que se entregou por nós na cruz do Calvário. Por favor, Senhor, permanece conosco no decorrer desse dia da nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.